Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Terceira semana de setembro se iniciando aí e é o nosso querido Vamos Falar, que vai estar entrando aí na sua casa. E para a gente poder começar o nosso Vamos Falar antes da nossa vinheta, a gente vai dar aqui alguns detalhes de uma historinha aí, algo que eu dei uma lida ontem, que eu falei, vou passar aí para os meus queridos amigos e amigas. Olha só, hein, amigos. Vou falar uma coisa para vocês. Ontem eu estava lendo aí um texto que me deixou assim horrorizado. A gente sabe muito bem que a gente adora praticamente um lanche, né? Claro, não todos os dias, mas de vez em quando não faz mal a ninguém. Só que o problema é o seguinte: o consumo em excesso causa muito mal. E na Islândia, praticamente, existiam grandes redes de fast foods. Vocês sabem muito bem que são aqueles lanches que tem aqueles combos de refrigerante, batata frita, hambúrguer, né? Cada um mais recheado do que o outro. E devido a muitas pessoas ficarem doentes naquele país, praticamente foi votada uma lei em que estava proibido o comércio desses produtos nas redes. Então todas as redes multinacionais aí que faziam o seu comércio nesse país foram proibidas de entrar lá. Aí o que acontece? Eles deixaram numa vitrine um sanduíche e uma batata frita de uma grande rede aí, tá certo? E esse sanduíche praticamente ficou intacto, está intacto há 15 anos. Por que isso aconteceu? Devido aos seus corantes e conservantes. Então olha só, hein? Muitas vezes a gente tem tantos problemas gástricos, tantos problemas intestinais, e às vezes a gente não sabe que devido ao consumo excessivo desses produtos, a gente acaba adquirindo todas essas doenças. Então eu estou dando aí para vocês essa chave para a gente poder pensar um pouquinho mais, porque no primeiro bloco, no Papo Jovem, a gente vai estar falando aí para vocês um assunto muito importante. O excesso de sódio consumido pelos nossos jovens adolescentes está se transformando antes dos 20 anos de idade em problemas muito sérios de saúde que a gente vai verificar e vai falar para vocês. Não vamos falar. No segundo bloco, vem o Papo Sênior aí, e a gente vai trazer aí para vocês um assunto muito importante. A gente vai estar falando para vocês que várias vezes as pessoas, os nossos queridos amigos jovens sêniors, sofrem um pouco da falta de memória e às vezes, muitas das vezes, se confundem com alguns diagnósticos, como por exemplo, depressão, síndrome do pânico, Alzheimer, Parkinson. E tem um detalhe aí que pode surgir um déficit de dois tipos de vitamina, que muitas vezes passa desapercebido. Vitamina B12 e vitamina D, que são muito importantes para o nosso sistema nervoso. A gente vai saber aí o que pode causar deficiência e o que a gente pode fazer para poder tentar melhorar a qualidade de vida dos nossos jovens sêniors. Terceiro bloco vem com o Papo Casal, e aí Papo Casal, né, falando sobre uma situação nova que está surgindo aí entre os casais. Antigamente eram dois, casal, e aí de repente vem aquela novidade: vamos ser papai ou papais, ou mamãe ou mamães. E aí, o que acontece? A vida começa a se modificar com a chegada dessa nova criança, que vai trazer grandes alegrias, mas que precisa também trazer uma semelhança aí de sentimentos entre o papai e a mamãe, tá certo? A gente vai discutir isso aí no Papo Casal. Papo Mulher vai vir falando sobre a idade acima dos 40, 50 anos. É isso mesmo, problema muitas vezes da menopausa. Como é que a gente pode diminuir aí esses sinais e sintomas, e principalmente também dicas para que você possa ter uma qualidade de vida melhor. Você mulher, no Papo Mulher, engatilhado e já nesse trem aí, levando para o Papo Homem, a gente vai no mesmo assunto, só que de uma forma diferente. Homem também tem o seu período aí de final de ciclo, praticamente. É o fim praticamente da fertilidade? Vamos interrogar. É a andropausa no Papo Homem. É isso aí, 5 blocos rápidos, com muita diversidade,
trazendo para vocês todo e qualquer tipo de informação para que você possa ter uma qualidade de vida melhor. É o multicanal Dr. Rogério Corso Almeida. Inscrevam-se, deem o seu like, compartilhe os nossos conteúdos, que eu tenho certeza que você vai poder ganhar muito com uma rede de apoio aí total para o seu dia a dia. É o nosso Vamos Falar chegando na sua casa, com a nossa abertura. Vamos falar! Olá, amigos! E como o nosso programa hoje, nosso conteúdo é sobre conversas, não vamos falar, a gente está aqui sentado, tranquilo, porque hoje é um bate-papo. Praticamente a gente não está ao vivo aí para poder conversar com vocês, receber os comentários, mas a gente está gravando aí para vocês, para que vocês possam ficar bem informados e passar isso aí para os filhos de vocês. Gente, a informação que eu tenho para trazer para vocês é algo que é verídico, algo que está acontecendo, que acontece aqui várias vezes, porque assim, as mães já até sabem, todas as vezes que eu faço meu exame físico com as minhas crianças, meus principinhos e princesinhas, meus adolescentes, eu sempre falo com eles o seguinte: principinhos, princesinhas, vocês pararam o refrigerante? Ah, só final de semana. Eu falo, mas não adianta, dia de semana não toma nada. Quando chega o final de semana, o que acontece? Vocês fazem uso em grande escala, 1 litro, 2 litros e vai. Aí toma pela semana inteira. E o excesso de sódio consumido. E é sobre isso que a gente vai falar. Gente, as nossas crianças estão consumindo muito sódio. E aí o que acontece? O sódio praticamente é um elemento, que é o Na+, tá? Só uma nomenclatura, que a gente chama praticamente como se fosse um sal. Tá? É o excesso de sal que está presente aí no nosso organismo por causa de alimentos errados que a gente consome. Então a criança vem vindo, consumindo refrigerantes, consumindo fast foods, consumindo embutidos, consumindo com todos os tipos de alimentos que não são favoráveis à sua saúde. E aí o que acontece? Vai para a pré-adolescência, começa a desenvolver obesidade, ganho de peso exacerbado, porque não tem controle com esse tipo de alimento. Deixe de fazer uso às vezes de uma alimentação saudável, um arroz, um feijão, uma fruta, um legume, verdura, uma carne, um ovo, um leite, e troca por sanduíches. E muitas vezes hambúrguer, salsicha, tudo isso é um veneno, mortadela demais, tudo isso tem que ser evitado. Nuggets, então, outro veneno, tá certo? Então, gente, eu vou falar uma coisa para vocês. São os empanados de frango, né? Evitem esses tipos de alimento, porque as coisas estão surgindo. Eu estou tendo pacientes meus aqui de 10 anos de idade que já estão se tornando hipertensos. Por quê? Porque consomem muito sódio. O organismo não aguenta. O que acontece? A pessoa, quando ela consome muito sal, ela acaba pedindo muita água para o seu organismo. A água é um ótimo bem natural que existe para a nossa saúde. Só que a gente não deve consumir em grandes quantidades também. E devido a pessoa consumir muito do sal, do sódio, o que acontece? Ela consome muito mais água, com isso os vasos vão se tornando muito mais volumosos de sangue, porque mistura sangue com água, e aí o que acontece? A pressão começa a aumentar. E é exatamente isso que está acontecendo. E é isso que não pode acontecer. A gente precisa dar uma restringida alimentar nas nossas crianças para que elas comecem a crescer com um hábito alimentar saudável, para que elas possam diminuir os riscos de doença, porque olha gente, não é só a obesidade que está surgindo aí nos nossos adolescentes e pré-adolescentes não, são os distúrbios metabólicos, como a gente pode citar, aumento de triglicérides, aumento de colesterol, aumento de glicemia, que são os açúcares, tá certo? Tudo isso prejudica demais a saúde dos nossos pré-adolescentes e adolescentes e dos nossos jovens adultos. Isso pode trazer problemas seríssimos. No coração, infarto agudo do miocárdio. No cérebro, AVCs, acidente vascular cerebral. Para o metabolismo, diabetes.
Problemas de tireoide também podem acontecer devido ao excesso de consumo de sal, tá certo? Problemas intestinais, gastrites, problemas estomacais, refluxos, problemas de esôfago, problemas ósseos também, tá certo? Dificuldade aí, às vezes tem pessoas que têm formigamento nas mãos, problemas circulatórios. Então, uma série de problemas devido ao excesso de sódio. E é isso que a gente quer trazer para vocês, é consciência nessa nossa conversa no primeiro bloco aí, Papo Jovem. Eu espero que tenha servido para vocês. Consumo de água, 35 ml por quilo de peso. Diminuir o sódio na alimentação, diminuir o açúcar, tá certo? Diminuir, principalmente, embutidos, mortadela, presunto, linguiça, salsicha, tá certo? Diminuir fast food, de vez em nunca, uma vez por mês. Frituras também, excesso de sódio, tá certo? Então tudo isso a gente tem que eliminar para que os nossos pré-adolescentes não cresçam com dois tipos de problema: obesidade e pressão alta, que é o que está surgindo demais aí nas nossas, na incidência aí de crescimento e desenvolvimento dos nossos pré e adolescentes, tá bom? Gente, tá dado o recado aí, é a nossa conversa e a gente volta agora com o segundo bloco, Papo Sênior. Nós vamos falar sobre vitamina B12 e vitamina D. Vai ser rápido, muito rápido o papo, mas eu tenho certeza que vai adequar muito a você. E outra, hein? Toda criança que tem excesso de peso tem que estar no profissional, no caso pediatra ou clínico geral, o que for, mas tem que ir todo mês para ser avaliado, principalmente também por um endocrinologista e por uma nutricionista, para que não haja ganho exacerbado de peso. Os nossos jovens estão se tornando obesos, mórbidos antes dos 30 anos. E isso é muito grave. E isso precisa ser conscientizado da melhor forma possível para vocês. Gente, eu volto já já com o nosso Papo Sênior, segundo bloco aí. Olha, amigos, não falei que era rapidinho? Voltei, hein? Foi VaptVupt. É isso aí, gente. A gente está no segundo bloco aí e a gente vai estar falando para vocês sobre no Papo Sênior um assunto muito importante. Olha, para vocês verem, a gente não está com o intuito aqui de dar aula nem fazer teorias, de explicações de nada, mas a gente quer trazer conhecimento para vocês. Olha, na minha vida prática eu já vi muita situação. Eu trabalho com criança. Mas muitas vezes a gente vê uma incidência da geração agora de 60, 70, 80 anos tendo alguma dificuldade de memória. E a gente está vendo uma incidência muito alta de duas doenças aí. Duas não, quatro praticamente, né? A depressão, a síndrome do pânico, o Alzheimer e também praticamente o Parkinson. Então olha só, gente, por essa deficiência, às vezes as pessoas estão muito dentro de casa, ou às vezes um pouco sedentárias, ou às vezes em alguma atividade profissional que requer praticamente elas ficarem online o tempo todo, dentro de escritórios, ou às vezes fazendo um home dentro de casa também. O que acontece? Elas estão se privando, principalmente de se exporem ao sol. É como eu falei, agora a gente falando sobre o câncer de pele, no nosso Bem Saúde, que a gente deve diminuir muito a incidência de sol no período das 10 às 4 horas da tarde, que é o sol perigosíssimo, que os raios ultravioletas eles podem lesionar a nossa pele e provocar o câncer de pele. Mas a gente pode pegar o sol antes das 10 horas da manhã e depois das 4 horas da tarde, com protetores solares adequados, tudo, para que a gente possa ter uma boa saúde. E nisso as pessoas estão deixando de adquirir a vitamina D e a vitamina B12. Gente, super prático. Tá fazendo os exames de rotina, tá lá no seu médico, provavelmente ele vai pedir: doutor, sabe aquele exame da vitamina B12, vitamina D? Eu ouvi até em alguns vídeos falando sobre isso. O senhor está solicitando? Não, eu estou solicitando sim. Ah, tá bom. Ah, não solicitei. Ah, mas será que o senhor poderia solicitar para a gente poder ver se está tudo bem? Né? Porque eu estou tendo umas falhas de memória, umas dores musculares,
um pouco de dor no corpo, dor na coluna. Então, será que o senhor poderia pedir? Ah, claro, vamos solicitar aqui. Solicita. As minhas crianças, desde quando elas são bebês, eu solicito. Porque se tiver qualquer tipo de déficit, eu já entro com a suplementação, tá? E é isso que a gente precisa ver. Por quê? Porque a falta de vitamina D, ela pode causar vários problemas. Baixa imunidade, ela pode provocar problemas nos ossos, osteoporose nos idosos, fraturas principalmente de regiões gravíssimas como de membro inferior, aí fêmur, fraturas de fêmur, pode ser por falta de vitamina D, fragilidade dos ossos, porque a pessoa quando tem uma certa idade, os ossos vão ficando mais frágeis, e com a falta da vitamina D, isso se acentua cada vez mais. Então é importantíssimo que mesmo que os níveis estejam bons, que as pessoas, os nossos jovens sêniors, eles façam uso da vitamina D como profilaxia, tá certo? De acordo com recomendação médica, não vai tomar de acordo com o vizinho, mas de acordo com a recomendação médica. A falta de vitamina D, ela pode causar também hipertensão, ela pode causar vários distúrbios metabólicos, ela pode aumentar a baixa imunidade, causando vários tipos de doenças crônicas também. Às vezes as pessoas que têm baixa de vitamina D, a gente viu isso muito na Covid. Todas as pessoas, a maioria que tinha baixa de vitamina D, contraíam a Covid com muito mais facilidade do que as pessoas que estavam com os níveis de vitamina D normal. Então a vitamina D ela é chamada de hidroxivitamina D, só título de curiosidade, tá bom? E ela pode causar a sua falta muitos problemas, dentre elas a depressão. Muitos pacientes são tratados anos e anos com depressão e a falta de vitamina D. Anos e anos com síndrome do pânico, falta de vitamina D. Anos e anos com problemas de Alzheimer ou problemas de Parkinson, falta de vitamina D, tá certo? Então tudo isso pode estar relacionado. Inclusive a B12, ela está relacionada com o nosso sistema hematopoético, que é o nosso sangue. Então tem pessoas que têm falta de vitamina B12 e, lembrando só uma coisa para vocês, os alimentos que mais contêm vitamina D são os peixes, frutos do mar, leite, ovos e carnes, tá bom? O consumo deve ser diário, pelo menos. Não falo para vocês comprarem hambúrguer, não, pelo amor de Deus, que isso aí só vai oferecer prejuízo para a saúde de vocês, tá certo? Mas que vocês comam adequadamente. Frutas, infelizmente, nenhuma produz a vitamina D. Aliás, a vitamina D é uma vitamina que ela facilmente se deterioriza. Então a gente precisa tomar muito cuidado com isso. A absorção dela ela é muito rápida e a excreção também. Então a gente precisa estar sempre suplementando, sempre se alimentando bem para manter os níveis de vitamina D adequados. E a vitamina B12, chamada de cianocobalamina, ela praticamente ajuda a manter o equilíbrio hematopoético, como falei para vocês, prevenção de anemia, principalmente anemia perniciosa, e também, no caso, ela lubrifica, ela potencializa a bainha de mielina. A bainha de mielina nada mais é do que uma membrana que recobre os neurônios, que é responsável por todas as transmissões nervosas para todo o nosso corpo, tá certo? Então às vezes as pessoas têm formigamento nas mãos, pode ser falta de vitamina B12. Às vezes elas têm dificuldade de absorção, falta de vitamina B12. Às vezes tem quadros de diarreia que se confundem aí com intolerância à lactose e pode ser falta de vitamina B12. Tudo isso tem que ser investigado. A partir do momento que você começa a suplementar, o seu organismo começa a ficar muito mais forte. Falha de memória, falta de vitamina B12. Por quê? Porque essa bainha de mielina, ela ajuda os neurônios a se desenvolverem e fazerem as suas sinapses, tá certo? As suas junções, para que essas transmissões possam ir para o corpo inteiro. E aí a gente possa ter o desenvolvimento da intelectualidade, da inteligência, a melhora da memória, tudo isso. Então peça para o seu querido médico aí para ele solicitar a vitamina B12 pelo menos uma vez por ano, é a vitamina D, tá? Alimentos que estão presentes na vitamina B12, principalmente aí leite, ovos também, carnes, principalmente carnes que eu digo são as carnes vermelhas, tá certo? Principalmente os bifes, né? Aqueles bifes de alcatra, filé mignon, todos esses bifes aí. E também o acém, tá certo? Que é uma carne de segunda, mas que também está presente a vitamina B12. Os ovos também, come 2 ovos por dia, cozido e não frito, está praticamente muito bem alimentado e levando vitamina B12 para o corpo. Se der valores abaixo de 100 de 10, é porque está muito baixo.
precisa repor. Tem pessoas que têm sistema nervoso super acelerado, não tem pavio curto, que a gente chama, não tem pico de paciência, e às vezes pode ser falta de vitamina B12, e a gente acha que é gênio, e não é. Problema emocional, e não é. É a falta da vitamina B12, tá bom? Então vamos fazer esse controlinho aí de vitamina B12 e vitamina D nos nossos queridos idosos, e por que não nos nossos jovens também? E vamos diminuir o consumo de fast foods, nos alimentar bem, tá bom? Um bom arroz, um bom feijão, uma boa salada, um bom legume, um ovinho, uma carninha, tudo isso é bem adequado. E tirar o refrigerante, que o refrigerante é o maior conteúdo de sódio que contém aí no seu líquido, que faz um mal danado, tá bom? Gente, papo sênior terminando e a gente vai pro papo casal. Já já eu volto, só vou tomar uma aguinha, hein? É a nossa conversa, por isso que eu tô aqui sentado, a gente tá bem aqui, né? Então já já eu tô voltando. Papo casal, terceiro bloco. Terceiro bloco se iniciando aí, papo casal chegando na sua casa. É o nosso querido Vamos Falar, o nosso conteúdo de conversas aí. Espero que vocês estejam gostando. Gente, nesse terceiro bloco aí a gente vai estar falando para vocês uma situação que acontece praticamente no dia a dia, né? De repente tá aquele casal lindo, maravilhoso, às vezes tá com 1 ano, 2 anos de casamento, 3 anos, 4, 10, 15 anos e recebem a notícia de que vão ser papais ou mamães, tá certo? A gente tem aí os diversos gêneros, né? Papai, mamãe, papais e papais, mamães e mamães. A gente respeita todos os gêneros e todas as diferenças aqui, tá? Mas o que acontece? Houve uma mudança, uma modificação aí no dia a dia desse casal. É importante que vocês recebam essa notícia de uma forma muito alegre e praticamente saber que a responsabilidade vai aumentar, tá certo? Por quê? Porque vocês vão ter uma criança para poder educar, é a primeira palavra-chave, educar, e não dar coisas materiais, mas sim educar, dar amor, limites, carinho, mas nunca se esquecendo que também existe um relacionamento entre vocês. Então é importante que esses papais, que essas mamães, elas possam estar inteiradas, porque não é só a gravidez da mamãe, é a gravidez do papai também. O papai também tem que se sentir grávido. Por quê? Porque ele se sentindo assim, ele vai estar companheiro dessa mamãe, ou desse papai, não é no caso? Então, precisa ter uma coisa chamada cumplicidade, e é aí que a gente conhece o amor de verdade. Porque até então eram só 2, agora podem ser 3 ou 4, se for uma gravidez gemelar, tá certo? Então as surpresas podem ir vindo. Então é importante, gente, viver um mês a mês e não deixar com que a ansiedade tome conta desse casal, tá certo? Quando o bebê nascer, claro, existe a maternidade, é aquela fase em que a mamãe ela tá super adequada a essa situação. É importante que o papai dê sua rede de apoio para que essa mamãe possa não entrar, por exemplo, numa depressão pós-parto, para que ela não fique insegura, porque qualquer casal fica inseguro quando recebe uma criança nos braços. É importante que, por exemplo, a vovó e o vovô estejam perto para poder auxiliar, passar aquela experiência que eles tiveram para esse casal que está iniciando sua vida familiar. Claro, gente, passar com cuidado, não é dominar a situação, mas sim compartilhar os conhecimentos e deixar com que, o neném fez cocô, troca a primeira vez para mostrar como é que é. A segunda, mamãe, papai, vai lá trocar que seu bebê fez cocô. A função da vovó e do vovô não é trocar mais. Já trocaram os filhos, os netos, deixa com o papai e com a mamãe. Tá certo? Claro, dá um auxílio, uma ajuda, às vezes, né, a mamãe está fazendo um leite, ou então está fazendo uma papinha, alguma coisa assim. Com certeza, toda ajuda é válida, mas não a gente fazer com que o casal fique dependente de nós e nós sempre soberanos a eles. Isso não pode acontecer. A gente precisa manter um certo cuidado, deixar com que eles também vivam a vidinha deles. É preciso com que, quando eles cheguem da maternidade, eles possam viver aquele momento juntos, porque eles vão se assegurar, eles vão se sentir mais fortes para poder guiar essa nova situação daqui para frente, tá bom? Gente,
o principal é o amor, a cumplicidade, o respeito. Lembrar que, por exemplo, quando esse bebê está crescendo, vocês precisam ter um dia para vocês, assistir um filme, ir num cinema, ir para a praia. Às vezes deixa o bebezinho ou a criança um dia com a vovó e com o vovô, vão curtir, nem que vocês vão para o mercado, mas vocês estão fazendo algo juntos, tá certo? Mas não deixar com que a vida do casal se perca, porque um dia mais tarde os filhos vão crescer e vão partir para uma nova vida. E aí é preciso que a gente consiga ter a nossa vida independentemente também de casal, porque os nossos filhos vão crescer, eles vão abrir asas e conquistar novos rumos. Então é preciso que a gente pense em tudo isso, mas é preciso também que esse momento inicial vocês tenham muita força um com o outro e falem em Deus sempre para os seus filhos, antes de mais nada, e tragam Deus para a casa de vocês. É importantíssimo para que vocês possam viver um grande ambiente harmonioso. Gente, quarto bloco se iniciando aí, Papo Mulher, terceiro bloco se despedindo, Papo Casal. Espero que tenham ajudado vocês aí. É a nossa conversa, é o nosso Vamos Falar. E eu vou tomar outra aguinha, porque às vezes a gente fala demais e acaba ficando com a boca um pouquinho seca, tá bom? Já eu tô voltando, é um minutinho ainda. Eu falei que era rapidinho, voltei. Olha só aí, gente. Nosso quarto bloco, aí o nosso Papo Mulher, a gente vai falar sobre uma situação que ocorre na maioria das mulheres entre 45 e 55 anos. É o fim do ciclo menstrual, é a menopausa, tá certo? E praticamente a gente começa a observar que alguns sinais e sintomas começam a aparecer na mulher. Ela começa a ficar mais irritada, ela começa a ficar às vezes meio triste, ela começa a ver que o seu ciclo menstrual começa a vir irregular, vem 2 dias, depois para, aí volta daqui a 2, 3 meses, mais 2 dias, e aí a gente vai vendo que está se iniciando o final do ciclo menstrual, que é o período que a gente chama de menopausa. Quando acontece antes dos 40 anos, gente, é importante, muito importante. O pediatra é o médico da criança, o geriatra é o médico dos idosos e, praticamente, o ginecologista e obstetra, ele é o médico da mulher e o urologista do homem depois dos 40, 50 anos de idade, tá certo? Então é importantíssimo que a mulher comece a sentir esses sinais e sintomas e procure o seu ginecologista, porque vão ser feitos alguns exames, por exemplo, um ultrassom mamário, uma mamografia, todos aqueles exames de rotina que a mulher tem que fazer sempre, não se esquecendo. O mês que vem vai ser outubro, mês do câncer de mama, da prevenção de câncer de mama, outubro rosa. A gente vai falar muito sobre isso também. E aí o que acontece? A gente precisa estar sempre fazendo contato aí com o médico da mulher, que é o ginecologista, pelo menos 2 vezes por ano, fazendo os exames, ultrassons, mamografias, o que tiver que fazer, Papa Nicolau. É importantíssimo. Tem mulher que às vezes fica 2, 3 anos sem passar no ginecologista e aí depois descobre algum tipo de doença e isso é muito perigoso. E eu espero que vocês tenham esse tipo de consciência, porque para vocês terem uma vitalidade é importante que vocês também tenham cuidado com a própria saúde, tá certo? Então, o que acontece? Praticamente a menopausa ela está ocorrendo nessa idade que eu falei para vocês e ela vem com esses sinais e sintomas. E tem algumas formas de a gente diminuir. Claro, a conduta do ginecologista vai de acordo com o perfil da paciente que ele está atendendo, tá? Medicina não é matemática onde 2 mais 2 são 4, pode ser 5. E aí cada organismo é de um jeito. Algumas mulheres optam por fazer reposição hormonal, outras mulheres optam por fazer uma atividade física. Precisa ter muito contato aí com o seu parceiro, com a sua parceira, para que possa trazer um pouco mais de afeto, de carinho nesse período, um pouco mais de paciência, porque a mulher passa por uma situação de estresse muito grande nesse período. E isso tudo pode ser muito bem diminuído, todos esses sinais e sintomas, com atividades físicas. Mulher vai, por exemplo, faz uma caminhada, faz uma academia, faz uma natação, e é importante também que se alimente bem. Deixe, por exemplo, de se alimentar de carne de porco, tomar refrigerante, porque às vezes o osso fica fraco, pode passar a ter osteoporose, problemas dos ossos. Então isso tudo depende de uma alimentação muito bem reforçada. É importantíssimo aqui a gente reforçar a alimentação da nossa mulher que está entrando no ciclo da menopausa, tá certo? Que é o final do ciclo menstrual. E também alguns tipos de chás. Se vocês souberem aí que o chá de orégano é muito bom para regular o ciclo menstrual e principalmente os efeitos da menopausa, mais ou menos uns 50 gramas de orégano, é uma colher de sopa,
praticamente umas 10 gramas, vai, umas 2, 3 colheres de sopa de orégano num um recipiente aí de 1 litro de água, põe para ferver, deixa mornar, toma aí de manhã, à tarde e à noite, vocês vão ver que vai ter muito melhor aí, principalmente no sono, que é o que é muito afetado aí na saúde da mulher que está entrando no seu climatério, no seu final de ciclo menstrual aí, na menopausa, tá bom? Gente, espero que vocês tenham gostado da nossa conversa, é o nosso 4º bloco, Papo Mulher, e a gente vai entrar naquele metrô, naquele trem bala, para a gente passar para o 5º bloco aí, Papo Homem. Vamos falar sobre andropausa. Vocês pensam que são só as mulheres que têm esse tipo de problema? Não, 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 não. O homem também tem, tá bom? É a nossa conversa, o nosso Vamos Falar, chegando aí na sua casa. Vou tomar mais uma aguinha e já volto. Foi rapidinho, fui tomar uma aguinha e já voltei. Gente, aqui no Vamos Falar, no 5º bloco, a gente vai estar falando aí para vocês sobre a andropausa, que nada mais é do período de TPM do homem. Olha só aí, gente, tensão pré-andropausa, TPA, né? Tensão pré-andropausa. E os sinais começam já a partir dos 30 anos de idade, quando praticamente os níveis de testosterona, que são os hormônios masculinos, começam a diminuir. Ah, mas nossa, eu pensei que fosse mais tarde. Não, a partir dos 30 anos de idade já tem uma diminuição do nível de testosterona no homem, tá certo? E ó, detalhe, hein? Você jovem que faz uso de fast food, que tem problema com obesidade, você que tem excesso de bebida alcoólica no organismo, toma muito cuidado, hein? Porque grandes casos de impotência sexual e diminuição de testosterona se dão por causa desses tipos de alimento e de excesso de consumo de bebidas. Então tem que tomar muito cuidado com tudo isso, tá bom, gente? A testosterona ela começa a diminuir já a partir dos 30 anos, praticamente ela oscila, ela vai mais ou menos até uns 800, 900, tem pessoas que têm até 1.200, mas quanto mais alto o grau de testosterona, mais alto é o risco de se ter um câncer de próstata na sua idade mais avançada, tá certo? Normalmente varia abaixo de 800. Então pode chegar a 500, 600, 700, 800. Alguns homens de 50, 60 anos de idade já estão com níveis abaixo de 300. Então 300, 200, mas não quer dizer que esse nível cause impotência sexual. Gente, muitos dos problemas de impotência sexual estão relacionados com isso aqui, ó, com a mente, com o emocional. Às vezes o estresse é o causador de tudo isso e não tem problema nenhum. Mas é importantíssimo que a partir dos 30 anos de idade, você homem faça as suas consultas com o clínico geral, né? Porque praticamente o homem acha que nunca tem nada. É só a mulher que vai lá no ginecologista para poder ser tratada ou avaliada ano a ano. O homem também tem que ir no clínico geral, fazer exame de vitamina D, vitamina B12, tudo isso descoberto precocemente. Testosterona, tá certo? Para poder ver quais são os níveis de testosterona que ele está. Tá certo? Eu, desde os 30 anos de idade, que eu faço, 30 não, 39, eu faço o meu exame de testosterona no sangue, faço o meu exame de antígeno prostático, que é o PSA no sangue também, para poder ver se não tem nenhuma alteração e alguma tendência a ter câncer de próstata, e todo ano eu faço, sem nenhum tipo de constrangimento, tá certo? Não, a partir dos 40, 50 anos de idade, dependendo do PSA, faço ultrassom de próstata também, aí é recomendável que se faça também o exame do toque retal para poder ver se não há um problema de próstata, tá bom? E Novembro Azul vem aí também com a prevenção do câncer de próstata, tá bom? Gente, como é que a gente pode melhorar os sintomas da andropausa? Principalmente no sono, que praticamente é inevitável acontecer a falta de sono. A gente deve evitar o estresse, por exemplo, consumo de sódio em grande escala, consumo de refrigerante também deve ir zero praticamente, né? Não consumir, se alimentar de uma forma mais saudável, fazer uma atividade física. É importante que você, homem, a partir de 50 anos de idade, comece já a ver uma atividade física que você gosta de fazer. Uma caminhada, andar de bicicleta, fazer uma natação, fazer uma academia. É importantíssimo isso. E não deixar com que a obesidade chegue até você. Porque quanto mais a obesidade chega, o diabetes também contribui muito para a andropausa, tá certo? Precoce.
Eu tenho que tomar muito cuidado com isso. Sempre tá fazendo os níveis de glicemia aí para poder ver se tá tudo certo. Tá bom? Gente, nós vamos falar, tá indo embora. Foi muito bom. A gente viu aí 5 blocos. Praticamente a gente absorveu aí todas as faixas etárias. E o nosso Vamos Falar é isso. É o nosso programa de conversas, ó, sentado aqui, conversando com vocês, praticamente chegando aí na sua casa. Eu, Dr. Jair Curso Almeida, e o nosso multicanal. Gostou? Se inscreve, compartilhe os nossos conteúdos e cada vez mais dê o like. Por favor, laqueie aí o nosso conteúdo para que a gente possa chegar um pouquinho mais longe aí onde a gente quer, tá bom? Gente, estou me despedindo aí, indo embora praticamente. Semana que vem a gente vai estar inaugurando aí um novo quadro, tá certo? Muito legal aí, um novo conteúdo. A gente vai desmembrar o Casa Prática, o Hora da Merendinha, as receitas práticas e Nós Somos o que Nós Comemos vai virar um programa alimentar. Vocês já ouviram falar sobre a palavra foods? Foods quer dizer alimento e vai ser o nosso próximo conteúdo da semana que vem. Espero que vocês gostem, a gente vai escolher um tema muito legal aí para estar falando para vocês, para trazer informação de que vocês tenham uma qualidade de vida muito boa. Comigo, Dr. Rogério Curso Almeida, é o nosso multicanal e a gente está indo embora. Ele faz falta, hein? O show. Grande homenagem pra ele.